Vamos lá. Poder constituinte. Sem dúvida, um dos temas que mais derrubam candidatos no concurso da Fundatec. Então a gente vai direto ao ponto, naquilo que realmente importa para garantir a sua aprovação. Essa pergunta aqui, a resposta para ela é um verdadeiro divisor de águas. É o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Vamos entender exatamente o porquê. Para começar, a base de tudo, a tese clássica de Sieyès, que dizia que o poder pertencia à nação, ficou para trás. O que vale para a gente é o que está na nossa Constituição. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Esse é o ponto de partida de tudo. E é justamente desse poder do povo que nasce o poder constituinte originário, o famoso PCO. Pense nele como um poder que aperta o reset. Ele zera o jogo, cria uma ordem jurídica completamente nova. É um poder de fato político, que existe antes do próprio direito, porque é ele que dá as cartas e cria as leis fundamentais. Agora atenção máxima aqui. Essas características são a alma do PSEO e, olha, elas despencam em prova. Ele é inicial, porque dá o pontapé inicial em tudo. É autônomo, porque ele mesmo cria as suas regras. Incondicionado, pois não tem que seguir nenhum procedimento anterior. E permanente, porque ele não morre, fica ali, em estado latente, pronto para agir de novo se for preciso. É fundamental memorizar isso. E aqui está a pegadinha clássica da Fundatec. O PCO ele é ilimitado juridicamente. O que isso quer dizer? Que a Constituição antiga, as leis antigas, nada disso consegue prender ou limitar o PCO. Mas cuidado, a doutrina majoritária vai dizer que ele não é absolutamente ilimitado. Existem limites que estão acima do direito, os chamados limites metajurídicos, como o direito natural e valores de justiça. Só que para a prova, o que interessa mesmo é a posição do STF. E a posição do Supremo é positivista. Ou seja, para o STF, não há o que se falar em limites para o poder constituinte originário. Consequência disso, não existe norma constitucional originária e inconstitucional. Se veio do poder que criou a Constituição, está valendo e ponto final. E essa posição não é da boca para fora, não. Ela foi cravada em decisões importantes, como na ação direta de inconstitucionalidade 815. Foi nesse julgamento que o tribunal bateu o martelo. Não se faz controle de constitucionalidade de norma originária. É uma decisão que todo candidato precisa conhecer. Bom, se a gente já entendeu o poder que cria a Constituição, agora vamos falar daquele que a modifica. O poder constituinte derivado, o PCD. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é limite. Ele existe, foi criado pelo poder originário, mas ele joga segundo as regras que o originário estabeleceu. Esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. É um jogo de opostos, um espelho. O que o PCO tem de inicial, o PCD tem de derivado. O que um tem de autônomo, o outro tem de subordinado. O que era um poder de fato puramente político se torna um poder de direito totalmente jurídico. Entender essa oposição é o caminho para gabaritar a questão. Agora sim, vamos entrar num tópico que a Fundatec simplesmente adora cobrar, especialmente para a carreira de delegado: os limites impostos ao poder de reforma. Então, o poder de reforma não pode sair mudando a Constituição de qualquer jeito. Existem basicamente 4 travas impostas: as circunstanciais, que proíbem reformas em momentos de crise grave; as formais, que definem aquele procedimento super rígido de votação; as materiais, que são o núcleo duro, intocável; e as implícitas, que protegem a própria estrutura do poder constituinte. E aqui, mais uma daquelas pegadinhas de jurisprudência que separam os candidatos. A Constituição é clara, ela proíbe a promulgação da emenda durante uma intervenção federal, estado de defesa ou de sítio. Mas o STF já disse que a tramitação da proposta de emenda, o debate, a votação, isso pode continuar. A banca vai tentar te confundir com esses 2 verbos. Fique atento. De todos os limites, os mais importantes, sem sombra de dúvida, são os materiais. São as famosas cláusulas pétreas. Elas são o coração da nossa Constituição. É aquilo que não se pode nem sequer levar à deliberação uma proposta que queira abolir. É o núcleo imutável do nosso sistema. Ok, mas esse poder derivado não é uma coisa só. Ele se manifesta de 3 formas diferentes. Ele pode ser reformador, revisor e decorrente. Vamos ver a diferença entre eles? A prova vai tentar de tudo para confundir o poder reformador com o revisor. A lógica é simples. O revisor foi um poder temporário, com um procedimento mais simples, que aconteceu uma única vez lá em 1994, e se esgotou.
Já o reformador é o poder permanente, aquele que a gente usa até hoje e que exige todo aquele procedimento super rígido do artigo 60, com quórum de 3/5 e votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. E por fim temos o poder decorrente. Esse aqui é mais tranquilo. É basicamente a capacidade que os Estados-membros têm de se auto-organizar, de criar as suas próprias constituições estaduais. Mas claro, essa autonomia não é absoluta. Eles têm que respeitar sempre os princípios e as regras da Constituição Federal. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos ver 2 tópicos um pouco mais avançados, que podem ser aquele diferencial na sua nota: mutação constitucional e o controle das emendas pelo STF. Mutação constitucional é um fenômeno fascinante. É uma mudança que acontece sem que uma vírgula do texto da Constituição seja alterada. A letra da lei continua a mesma, mas a sua interpretação, seu sentido, se transforma. E essa mudança vem principalmente pelas decisões dos tribunais, que vão adaptando a norma aos novos tempos. O exemplo mais clássico disso é a interpretação do artigo 52, inciso 10, que fala do papel do Senado. O que essa norma significava lá em 1988 não é a mesma coisa que ela significa hoje, por conta de uma longa evolução na jurisprudência do STF. Isso mostra, na prática, como uma decisão judicial pode, de fato, alterar o alcance da Constituição sem mexer no texto. Certo? A gente já viu que as normas originárias estão imunes ao controle de constitucionalidade. Mas e as emendas? Elas são fruto do poder derivado. Será que o STF pode chegar e dizer que uma emenda à Constituição é inconstitucional? A resposta é um sonoro e definitivo sim. Como o poder derivado é um poder limitado, tudo que ele produz também é limitado. Então, se uma emenda desrespeitar algum daqueles limites que a gente viu, especialmente as cláusulas pétreas, ela é sim inconstitucional. E o STF não só pode, como tem o dever de declará-la inconstitucional. E para fechar de vez, uma última pergunta que pode aparecer na sua prova. De quem é a titularidade do poder derivado? É do Congresso Nacional, que é quem vota as emendas, ou é do povo? A resposta correta, não se esqueça, é do povo. O Congresso atua apenas como representante, um mandatário que exerce esse poder em nome do verdadeiro titular. Afinal, como vimos no começo, todo poder emana do povo. Com isso bem fixado, a sua revisão de constitucional fica muito mais sólida.